Olá, eu sou o reverendo Cleito Oliveira, do canal Teopitaco, e como sempre, eu vim dar a minha opinião a respeito de algumas questões teológicas. Hoje, irmãos, exclusivamente eu venho fazer um comentário a respeito do que o pastor, se eu não me engano, é Danilo Fernando. Ele fez um comentário debaixo de um post que nós falamos sobre a questão de você não é calvinista, possivelmente você seja um sinergista. E ele fez um comentário que eu já vi esse comentário sendo feito outras vezes, e alguma parte da minha vida espiritual eu também cheguei a essa conclusão que ele chegou. Então, longe de mim fazer qualquer crítica a respeito de perspectivas teológicas, mas eu queria salientar alguns detalhes que são extremamente interessantes para aqueles que estão nos ouvindo, para que eles saibam como que as coisas realmente acontecem. Ele afirmou que entre calvinismo e arminianismo, ele prefere ficar no meio termo. Bom, eh, primeiramente, irmãos, um equilíbrio entre arminianismo e calvinismo, isso é impossível. Impossível por quê? Porque o conceito arminianista e o conceito calvinista, propriamente dito, que na verdade o calvinismo é uma pecha, uma ofensa pejorativa da Contra-Reforma em relação aos calvinistas, tá? Então, na verdade, isso seria uma ofensa. Nós chamamos de doutrina da graça, mas ficou comumente conhecido como calvinismo e hoje as pessoas usam isso para si. Eu também não vejo nenhum problema em relação a isso. A questão é que não é possível um equilíbrio entre arminianismo e calvinismo. Por quê? Porque ambos são proposições lógicas, né? O calvinismo se propõe a ter uma série de pensamentos que chega a uma conclusão. Quer ver? Vou dar um exemplo. Por exemplo, depravação total, né? Que é o primeiro ponto da TULIP, né? Esse acrônimo que ele tem as primeiras frases em inglês que determinam a ideia. Então, hoje nós conhecemos como TULIP. Então, por exemplo, a total depravation, que significa depravação total, não vou ficar falando isso em inglês. Se você tem uma depravação total, para que você seja salvo, você precisa de quê? De uma eleição incondicional, ou seja, esse é o segundo ponto do acrônimo, ou seja, a unconditional election. Então, não tem como. Se a depravação sua é total, se a queda é total, eu preciso de uma eleição incondicional. E para que eu seja salvo, de acordo com as Escrituras, o sangue de Cristo precisa estar em mim. Então a gente tem a expiação limitada, porque se eu sou indivíduo da salvação, então, se eu for alcançado com a salvação, esse sangue está sobre mim. E em resposta a isso, a graça se torna irresistível. Eu não consigo resistir. Por quê? Porque Deus fez essa eleição foi incondicional, ele perdoou minha depravação e derramou sangue sobre mim. Se ele derramou sangue sobre mim, a graça para mim se torna irresistível. Então eu quero Deus através disso. E quando a graça me é alcançada, eu me torno apaixonado por Deus, o que acontece? Acontece o outro ponto, né? Perseverance of the saints, ou seja, o santo persevera na fé, por quê? Porque os 4 outros pontos desse acrônimo já está sobre a vida dele. Então você percebe que uma posição depende da outra, que leva a outra, que leva a outra, ou seja, são proposições lógicas. As ideias se fecham e não tem como ser diferente. Tem pessoas que falam assim, eu sou calvinista de 4 pontos, mas como pode ser isso? Sendo que esse conjunto de ideia, essas 5 posições, essas proposições, ela leva a um raciocínio lógico e conciso. Então não existe calvinista de 3 pontos, não existe calvinista de 4 pontos. E quando se fala de arminianismo, você vai ver que o facts, que é a posição da remonstrância em relação ao conceito calvinista, então você percebe o quê? Que eles são proposições contrárias, ou seja, são inversamente proporcionais à afirmação calvinista.
Então nós temos um de um lado e um do outro. Eles são totalmente opostos, eles são simétricos. Inclusive as proposições da Tulip foi usada como base para falar sobre o pensamento contrário à mesma. Então não há uma compatibilidade entre essas coisas, não há um equilíbrio entre arminianismo e calvinismo. Existiu um homem, na época, antes mesmo do Sínodo de Dort, que ele é um homem que é chamado homem da Contra-Reforma, que é o Luís de Molina. Luís de Molina, ele era um jesuíta católico. Então, ele, como movimento da Contra-Reforma, ele também criou algumas proposições em que, de alguma forma, parece que ele consegue meio que conciliar entre calvinismo e arminianismo, né? A proposta é chamada de molinismo. Essa teologia molinista, ela tem como um propósito tirar o determinismo de Deus, porque o que eles acontecem, as pessoas julgam? Que nós somos fatalistas, por nós acreditarmos nessa proposição calvinista, que nós somos fatalistas, ou seja, já que eu vou ser salvo, eu vou viver do jeito que eu quero. Bom, isso é um espantalho que nós vamos discutir posteriormente a respeito disso. Então, Luís de Molina, ele criou um conceito chamado do conhecimento médio. Então, ele usa algumas proposições calvinistas e algumas proposições arminianistas. O arminianismo é baseado no livre-arbítrio e que o homem acaba decidindo ou não pela salvação. Agora, a ideia molinista, ela é um pouco diferente, ela é bem filosófica, né? Ela é mais filosófica do que teológica, digamos assim. Ele leva àquela questão do conhecimento médio. É como se Deus olhasse o futuro e ele conhecesse todas as possibilidades do futuro. Tinha um filme antigamente do Nicolas Cage que ele conseguia avaliar as decisões. Ele não tinha uma visão plena do futuro, mas ele tinha uma visão próxima. Então, de acordo com os fatos iam acontecendo, ele enxergava todas as possibilidades. É mais ou menos esses filmes aí do Avenger, quando o Doutor Estranho ele vai lá e busca na mente milhões de possibilidades, ele vê só uma. Então a gente chama isso de ciência média contrafactual no que diz respeito a essa visão molinista. O molinismo ele tem um acróstico também, tá? Que é Roses, né? Tipo a Batalha das Flores aí, ele se coloca como uma alternativa entre arminianismo e calvinismo, e ele coloca a rosa, né? Roses. Então, eu não vou falar em inglês, mas tá assim, que eu até anotei aqui. O primeiro ponto é depravação radical, que basicamente é a depravação total. Graça triunfante também, a gente sabe que ele está falando que a graça é irresistível, e ele fala sobre eleição soberana, que para mim continua também graça irresistível, né? Ou eleição incondicional. Depois o outro acróstico fala de vida eterna e o último fala de redenção singular. Mas ele usa o conhecimento médio como base do que será o futuro. É como se Deus não determinasse o futuro propriamente dito, mas ele tivesse consciência de vários futuros possíveis. E ele, de uma forma ou outra, trabalha esse conceito para que o ser humano chegue ao melhor futuro possível. De todas as escolhas, ele coloca aqueles que serão salvos na melhor escolha possível. Então ele usa desses artifícios que virão no futuro para que esse homem de alguma forma seja eleito. Então, o molinismo talvez fosse alguma coisa entre essas duas ideias, mas o que eu estou querendo afirmar é que não existe um caminho do meio, tá? Não existe calvinista de 3 pontos, 4 pontos, não. A ideia lógica, o conceito é fechado e o conceito é bíblico. Então, essas ideias elas são únicas. Então, elas partem de um princípio, é uma corrente, algo muito fechado, é um círculo. Então, não há outros caminhos para isso. O molinismo talvez fosse um caminho intermediário, mas, como eu disse, ele é mais filosófico do que propriamente bíblico. Ele carece de respaldo bíblico. E assim como o arminianismo ele pensa a respeito do livre-arbítrio, ele tem como base o livre-arbítrio, o calvinismo ele tem como base a soberania total de Deus.
Então, não há caminho do meio, irmãos. Se os irmãos pensam alguma coisa a respeito, têm alguma dúvida, comenta aí embaixo que o canal vai ter prazer em respondê-lo. Eu sou o Cleito Oliveira, eu peço que vocês divulguem, que vocês curtam, e qualquer um desses assuntos específicos, se restou alguma dúvida, comenta aí que eu faço um vídeo a respeito do assunto. Eu agradeço mais uma vez, dá um like, compartilha para que o canal se torne relevante. Um abraço.